A sexta-feira foi marcada pelo retorno do horário eleitoral gratuito. Hoje cedo, no rádio, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro comemoraram os resultados do primeiro turno, realizado no domingo passado. A gente destaca agora alguns pontos abordados por cada um. Começamos então pelo ex-presidente Lula. Entre os principais pontos que o ex-presidente trouxe na campanha estão algumas falas de Simone Tebet, entre elas aquela em que Tebet declara depositar o voto em Lula e reconhece no candidato o compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconhece no atual presidente. O candidato à vice-presidência da chapa, Geraldo Alckmin, também teve participação nas peças. Vamos então conversar com Gustavo Uribe, qual foi a impressão dele nesse início. Tem uma expressão popular que diz que no sapatinho, tem outra também que fala assim, bem devagar, devagarinho, né? Tem gente que diz que esse início é mais ou menos assim. Foi assim ou não? Olha, mais ou menos, Sidney Rezende. Começou devagar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, alguém que foi melhor nas urnas, mas começou com um clima um pouco mais derrotista, sobretudo porque o resultado das urnas não era esperado pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Veio expectativa de vitória no primeiro turno, não veio e a diferença com o Jair Bolsonaro foi menor do que as pesquisas de intenção de voto mostravam. Mas agora é o momento, na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, de mostrar os trunfos dos apoios conquistados por Lula. Conquistou o apoio do PDT, mas a declaração de apoio de Ciro Gomes foi daquela declaração mais ou menos, não falando nem o nome do PT, nem o nome de Lula, mas Simone Tebet se engajou na campanha. E a participação de Simone Tebet, Sidney Luciana, não para por aqui. Hoje, ao encontro, às 16 horas, de Luiz Inácio Lula da Silva com Simone Tebet. A expectativa é de que ela grave um depoimento para os palanques eletrônicos. Simone Tebet, essa é uma apuração minha com a Tainá Falcão, não deve ficar apenas na declaração de apoio. O PT espera que ela atue também junto ao agronegócio, um setor majoritariamente que apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas que há aí uma tentativa, tanto com Geraldo Alckmin como com Simone Tebet, de conseguir alguns apoios. E depois, Lula tem um encontro com Fernando Henrique Cardoso, às 17h30, na Casa do Tucano. E o objetivo é também tentar colher um depoimento gravado para colocar nos palanques eletrônicos. Então, essa primeira semana tem sido a de mostrar os apoios. E nas semanas seguintes, então, conversar com o eleitorado evangélico, com o eleitorado católico e falar um pouco mais de economia. A campanha de Lula falou um pouco dos planos dele, mas isso deve ser intensificado. Muito obrigada, Uribe. Agora eu falo da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro aproveitou a propaganda para citar os governadores que declararam apoio. No total foram 8. A propaganda também exibiu um dos jingles da campanha do presidente que Neymar usou para declarar apoio a Bolsonaro, além de ter utilizado o apoio de Romeu Zema. Leandro Rezende, desta vez tem uma diferença, né? Os candidatos vão poder fazer campanha todos os dias, né? Então as respostas de um ao outro e vice-versa, essas respostas tenderão a ser mais rápidas também, né? Sem dúvida, e certamente a gente já está vendo, né, o Tribunal Superior Eleitoral sendo acionado já nessa saída de segundo turno, porque o tom das propagandas, né, na TV nos próximos 20 dias, hoje tem essa coisa, né, de demonstrar os apoios, de falar um pouquinho em agradecimento ao povo brasileiro que deu ao Bolsonaro e ao Lula, pela primeira vez, mais de 50 milhões de votos no primeiro turno. Então, de fato, foram votações muito expressivas. Havia uma preocupação ali do entorno do presidente Jair Bolsonaro em poder amaciar um pouco o presidente, né? Isso foi lá atrás questionado por outras pessoas ali, que não os marqueteiros profissionais da campanha, mas nessa propaganda de hoje já ficou claro um outro tom de voz do presidente Jair Bolsonaro, uma coisa ali, tentar passar uma imagem de Bolsonaro mais soft, né? Uma coisa ali mais dentro de um padrão do marketing político que o presidente não gosta. E os seus filhos, por exemplo, Carlos Bolsonaro, tem ali uma ideia de que o presidente tem que ser ele mesmo, né? Então, dentro dessa faceta nova que o presidente quer apresentar no segundo turno, tem essa coisa do agradecimento, tem essa coisa ali mais ponderada de mostrar os apoios. A ideia da propaganda era não fazer com que o presidente parecesse isolado da política, era pegar todas as fotos que o presidente Jair Bolsonaro fez nessa semana ao lado de governadores, deputados, senadores, e trazer isso para perto, né, para dizer que a política do passado está com Lula e a do presente está com Jair Bolsonaro. E, nesse sentido, essa peça
abre e, na minha avaliação, pelo que a gente está acostumado a ver de segundo turno e pelo que a gente espera, que a gente conversa com o PL e PT, já é um fechamento, né? Já abre essa nova jornada de propaganda, de agradecimento, de mostrar apoio político, e ela já fecha também, porque o que a gente vai ver nas próximas semanas, sem a menor dúvida, são muitos ataques, tanto do Bolsonaro contra o Lula, quanto do Lula contra Bolsonaro. Isso que deve permear um pouco o segundo turno todo, já um pouco na ideia do que foi a reta final do primeiro turno das eleições. Obrigada, Leandro Rezende.